Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos dar início ao Bíblia em Áudio, a continuidade do Evangelho de Mateus. Nós estamos no capítulo 13. Vamos dar início para a gente edificar a nossa alma e fortalecer o nosso espírito. Vamos lá? Abra sua Bíblia, então, no capítulo 13, a partir do versículo 1. Mas primeiro a gente vai estar aqui convidando Deus, Jesus e o Espírito Santo para estar aqui conosco. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero convidar, Pai, o Senhor Jesus e o Espírito Santo para juntos darmos continuidade, Pai, à Bíblia em Áudio, Pai. Esse projeto que o Senhor colocou no meu coração para poder ser desenvolvido e resgatar de volta o teu povo, trazer de volta o povo para casa, Pai. Pai, que nossos corações estão abertos aqui para receber o teu alimento, o fortalecimento do nosso espírito e a comunhão contigo, Senhor. Nos coloca, Pai, de novo no prumo, de novo no eixo, de novo na linha aonde o Senhor quer que nós estejamos, Senhor. Que aqueles que estão afastados voltem para a tua casa. Que aqueles que estão na sua casa, mas não têm relacionamento contigo, venham desenvolver um relacionamento contigo. E aqueles que já estão te buscando em espírito e verdade, que venham ter um aprofundamento, Senhor. Uma conexão maior contigo, Pai. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, abra a tua Bíblia. Em Evangelho de Mateus, capítulo 13, que fala assim. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, foi para a beira do lago da Galileia, sentou-se ali, comeu e começou a ensinar. A multidão se ajuntou em volta dele, era tão grande que ele entrou num barco e sentou-se, e o povo ficou em pé na praia. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas e disse: Escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram à beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, 70 e 30 grãos por um. E Jesus terminou dizendo: Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Então os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: Por que o Senhor usa parábolas para falar com as pessoas? Jesus respondeu: A vocês Deus mostra os segredos do reino do céu, mas a elas não. Pois quem tem, recebe mais, para que tenha mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que lhe tem, será tirado. É por isso que eu uso parábolas, para falar com essas pessoas. Porque elas olham e não enxergam, escutam e não ouvem, nem entendem. E assim acontece com essas pessoas o que disse o profeta Isaías. Vocês ouvirão, mas não entenderão. Olharão, mas não enxergarão nada. Pois a mente desse povo está fechada. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, os seus olhos poderiam ver e os seus ouvidos poderiam ouvir. A sua mente poderia entender. E eles voltariam para mim e os curaria, disse Deus. Jesus continuou dizendo: Mas vocês como são felizes, pois os seus olhos veem e seus ouvidos ouvem. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Muitos profetas e muitas outras pessoas do povo de Deus gostariam de ver o que vocês estão vendo, mas não puderam, e gostariam de ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Então escutem e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas. As sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e a aceitam logo com alegria, mas duram pouco, porque elas não têm raiz. E por causa da mensagem chega o sofrimento e as perseguições, elas logo abandonam a fé. Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio de espinho. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem. E essas pessoas não produzem frutos. E as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem, entendem a mensagem e produzem uma grande colheita,
uma 100, outras 70 e outras 30, mais do que foi semeado. Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo: o reino dos Deus é como um homem que semeou sementes boas na sua terra. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio um inimigo e semeou no meio do trigo uma erva ruim chamada joio, e depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram em espigas, o joio apareceu. Aí os empregados dos donos da terra chegaram e disseram: patrão, o Senhor semeou sementes boas nas suas terras? De onde será que veio esse joio? Foi algum inimigo que fez isso, respondeu ele. E eles perguntaram: o Senhor quer que a gente arranque o joio? Não, respondeu ele, porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixe o trigo e o joio crescerem juntos, até o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer colheita: arranquem primeiro o joio e amarrem os feixes para ser queimado. Depois colham o trigo e ponham no meu depósito. Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo: o reino do céu é como uma semente de mostarda, que um homem pega e semeia na sua terra. Ela é a menor de todas as sementes, mas quando cresce, torna-se a maior de todas as árvores. Ela até chega a ser uma árvore, de modo que os passarinhos vêm e fazem ninho em seus ramos. Jesus contou mais essa parábola para o povo. O reino do céu é como o fermento que uma mulher pega e mistura em 3 medidas, de farinha até que ele se espalhe por toda a massa. Jesus usava parábolas para dizer tudo isso ao povo. Ele não dizia nada a eles sem ser por meio de parábolas. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta tinha dito: usarei parábolas quando falar com esse povo. Explicarei coisas desconhecidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou a multidão e voltou para casa. Os discípulos chegaram perto dele e perguntaram: conte para a gente o que quer dizer a parábola de joio. E Jesus respondeu: quem semeia as sementes boas é o Filho do Homem. O terreno é o mundo. As sementes boas são as pessoas que pertencem ao reino, e o joio, as que pertencem ao maligno. O inimigo que semeia o joio é o próprio diabo. A colheita é o fim dos tempos. E os que fazem a colheita são os anjos. Assim como o joio é ajuntado e jogado no fogo, assim também será o fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles ajuntarão e tirarão do seu reino todos os que fazem com que os outros pequem, e também todos os que praticam mal. Depois os anjos jogarão essas pessoas na fornalha do fogo, onde vão chorar e ranger os dentes de desespero. Então o povo de Deus brilhará como o sol no reino do seu Pai. Se vocês têm ouvido, então ouçam. O reino do céu é como um tesouro escondido num campo. Um certo homem acha e esconde de novo. Fica tão feliz que vende tudo que tem e depois volta e compra o campo. O reino do céu é também como um comerciante que anda procurando pérolas finas. Quando encontra uma pérola que é mesmo de grande valor, ele vai e vende tudo que tem e compra a pérola. O reino do céu é ainda como uma rede que é jogada no lago. Ele apanha peixes de todos os tipos, e quando está cheia, os pescadores arrastam para a praia e sentam para separar os peixes. Os que prestam são postos dentro dos cestos, e os que não prestam são jogados fora. No fim dos tempos, também será assim. Os anjos sairão e separarão as pessoas boas das más, e jogarão pessoas más na fornalha do fogo, e elas ali vão chorar e ranger os dentes de desespero. Então Jesus perguntou aos discípulos: vocês entenderam essas coisas? Sim, responderam eles. Jesus disse: pois isso quer dizer que todo mestre da lei que se torna discípulo do reino do céu é como um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Quando Jesus acabou de contar essas parábolas, saiu dali e voltou para a cidade de Nazaré, onde tinha morado. Ele ensinava na sinagoga,
E os que ouviam ficavam admirados e perguntavam: de onde vem a sabedoria dele e o poder que ele tem para fazer milagres? Por acaso ele não é o filho do carpinteiro? A sua mãe não é Maria? Ele não é irmão de Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não moram aqui? De onde é que ele consegue tudo isso? Por isso ficam desiludidos com ele. Mas Jesus disse: um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua própria casa e na sua própria terra. Jesus não pode fazer muitos milagres ali, porque eles não tinham fé. Somente até aqui. Capítulo 13, ele é bem grande, abrangente e rico em detalhes. A gente pode ver que Jesus usa parábolas para falar da sua palavra ao povo. E muitas das vezes ele faz um comparativo entre aqueles que escutam e aqueles que não escutam. Então seja você aquele que escuta, aquele que pratica, aquele que procura, aquele que exerce a fé e aquele que entra embaixo da autoridade do Senhor, se submetendo a ela. Permita-se ser transformado pelas mãos de Deus para você viver a eternidade com Deus. Não queira ser você aquele que vai ser jogado aonde existe fogo e ranger de dentes, mas queira ser você a pessoa que vai passar a eternidade com o Senhor, vivendo em harmonia e alegria com Ele. Tá bom? Ouça essa palavra mais vezes, anota o que Deus falou com você. O que Deus falou com você, coloque em prática na sua vida, exerça a sua fé, entre em comunhão com Deus, para o seu relacionamento com Ele ser acionado e você criar uma intimidade com Ele, podendo assim viver a eternidade com o Senhor. Primeiro a gente faz a nossa parte, primeiro a gente procura, primeiro a gente conquista a confiança de Deus para nós, para depois a gente viver os planos do Senhor para a nossa vida. Tá bom? Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento? Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra, Pai, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada por ser fiel a nós, obrigada por nos ensinar o caminho que devemos andar, o que devemos fazer, o que não devemos fazer. Pai, coloque em nós corações mais disciplinados em buscar a Tua palavra, em buscar a Tua presença e querer estar com o Senhor. Pai, que os atrativos no mundo não sejam atrativos, mas que sejam tirados da nossa mente, da nossa visão, Senhor, para que a gente possa estar juntamente contigo. Que dentro de nós venha haver um poder de decisão em querer seguir os seus caminhos e querer seguir a Ti. Paizinho, coloque em nós vontade de querer Te buscar, de querer desenvolver contigo um relacionamento, Senhor. Que nós venhamos ser pessoas mais humildes na Sua presença e fora dela. E que a gente possa refletir perante a outras pessoas a Tua presença em nós, devido à comunhão que temos contigo. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço. Amém. Gente, obrigada. Deus abençoe a sua vida, que você venha ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença do Senhor, tá bom? Fique na paz. Tchau, tchau.